Vamos conversar com a pré-candidata ao governo de Minas pelo PSTU, Vanessa Portugal. Ela veio aqui até a TV Nova e nós vamos bater um papo para conhecê-la. Tudo bem, Vanessa? Vamos primeiro falar um pouco sobre você. Quem é a Vanessa Portugal? Oi, tudo bem? Primeiro agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Eu sou professora da rede pública há 31 anos, dentro de sala de aula. Estive em alguns mandatos na direção do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Sou ativista do movimento por moradia, do movimento urbano de luta por moradia, acompanho algumas ocupações urbanas e ativista da luta contra as opressões das mulheres em especial. Essa é parte da minha trajetória. E hoje, como você vê a situação do Estado? Bom, eu acho que o Estado de Minas Gerais revela um pouco a expressão do que acontece hoje no país, Minas Gerais viveu, ao mesmo tempo que o Brasil todo, mas aqui em Minas é bem demarcado, um processo de redução do peso da indústria, de aumento do peso das commodities, entendendo como os commodities, o agronegócio, a mineração, o que traz consequências grandes para o Estado, porque esses produtos direto de exportação, que não têm beneficiamento, além de gerarem muito menos emprego, também não pagam impostos ao Estado, Mas fundamentalmente, um aumento da miséria, do desemprego e um aumento da degradação ambiental muito forte, muito acentuado, até porque são duas atividades que cresceram muito, tanto o agronegócio quanto a mineração, que tem um impacto degradante sobre o meio ambiente gravíssimo. E resultado de uma política onde cada vez mais aumenta a miséria nos setores amplos da população e a concentração de riqueza na mão de poucos. Nós vivemos um período da pandemia em que uma parcela grande primeiro foi morta, em função da negligência tanto de Bolsonaro quanto de Zema. Aumentou a fome, aumentou o desemprego, mas um pequeno grupo de pessoas aumentou significativamente as suas fortunas. Esse é o retrato do país e esse é o retrato do Estado de Minas Gerais, que é uma consequência desse sistema capitalista que coloca a vida das pessoas em segundo plano quando se trata de discutir o lucro de alguns poucos. Essa é a realidade do nosso Estado. Um Estado que não investe em infraestrutura, que a educação está sofrendo, que a saúde está sofrendo. Essa é a realidade do Estado de Minas Gerais. Quando a gente ouve tanta coisa, assim, diretamente, o que eu preciso te perguntar é as suas propostas referentes a tudo isso. A gente, como mineiro, o pessoal que realmente espera alguma mudança, o que a Vanessa Portugal traz aí para reverter tudo isso que você disse? Primeiro, acho que é importante que as nossas candidaturas, tanto do PSTU quanto do Polo Socialista Revolucionário, que é uma composição que nós formamos para esse processo eleitoral, tanto a minha candidatura quanto da nossa pré-candidata à presidência, a Vera, nós queremos fazer um diálogo com o conjunto da população trabalhadora. Não dá para a gente dizer, olha, vote na pessoa certa, mesmo que sejamos nós, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Então, esse é o diálogo importante. O povo trabalhador, empregado, desempregado, a juventude precisa se organizar e lutar. Não tem jeito. Não tem jeito de agradar a todos. Se não houver um enfrentamento por parte da classe trabalhadora, o enfrentamento com aqueles que estão lucrando excessivamente com o nosso trabalho, não tem jeito de mudar a nossa situação. Então, esse é um primeiro diálogo que nós queremos muito conversar com os trabalhadores. Porque, gente, nós precisamos, em Minas Gerais e no país como um todo, parece difícil entender isso, mas não dá para você discutir Minas Gerais como se fosse uma ilha separada do Brasil e vamos resolver aqui todos os nossos problemas sem que haja uma luta com relação ao que acontece no país. Então, aqui, nós precisamos urgentemente reestatizar as mineradoras que foram privatizadas e estatizar toda a exploração e beneficiamento do minério. Vejam, o lucro das mineradoras é superior
a toda a arrecadação do Estado de Minas Gerais. São dados comprovados pelos próprios números que eles soltam. E essa é uma riqueza nossa, é uma riqueza do nosso povo. Não faz sentido estar na mão de empresas privadas que aumentam a exploração abusivamente, que cometem crimes como o que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. A outra questão é a situação do agronegócio, né? Que nessa região do Triângulo é uma questão bastante sensível. Veja bem, gente, a gente tem mais cabeça de gado nesse país do que pessoas. Né? Uma área vasta que é determinada para agropecuária expansiva, sem contar o que se planta para alimentar o gado e sem contar os grãos que se planta do agronegócio para ser exportado. Nós vivemos numa situação em que não tem alimento produzido para todo mundo. Por que 33 milhões de pessoas estão passando fome? Porque a produção desse alimento está na mão da iniciativa privada e ele só chega até as pessoas se representar lucro e lucros muito altos para alguém. Então, a estatização do agronegócio, o controle da produção do alimento na mão do Estado é muito importante. Agora, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala que tem que estar na mão do Estado, não é na mão do governante, né? Porque nós também não somos a favor do que os governantes fazem com as estatais, que transformam as estatais em empresas do seu quintal. Tem que sim ser estatal as empresas, mas tem que ter um controle a partir dos trabalhadores das próprias empresas e dos trabalhadores das regiões. Então, essas são questões importantes, gente. Por que a gente frisa tanto isso? Porque não adianta a gente fazer um conjunto de propostas, dizer que educação é prioridade. Eu sou professora, né? Eu sei que educação é prioridade, eu sei a necessidade. Não adianta dizer que saúde é prioridade, que o Estado tem que investir em infraestrutura, o que não foi feito nos últimos 4 anos, se o Estado continuar beneficiando aqueles que acumulam a riqueza. Porque para fazer isso tudo precisa de dinheiro, precisa de recursos, né? Então tem que se dizer de onde vão vir esses recursos. E é por isso que a gente discute a raiz do problema, né? Esse elemento. Agora, é claro que eu volto a repetir o que eu disse antes. Isso não se faz unicamente pela vontade de uma governante, ou de um governante, ou de alguns parlamentares. Isso se faz pela vontade dos governantes e pela força de mobilização do povo mais sofrido, do povo pobre, do povo que trabalha para viver e do povo que trabalha para produzir a riqueza desse Estado e desse país. Vanessa, eu queria que você deixasse então as suas considerações finais, né? Outubro está chegando, fica à vontade. Então, nós, nessa eleição, mais uma vez, estamos fazendo um convite ao conjunto dos trabalhadores que conheçam as candidaturas do PSTU, que conheçam as candidaturas do Polo Socialista. Aqui em Monte Carmelo, nós temos um pré-candidato a deputado estadual, que é o Wender, e venham junto conosco divulgar esse programa. Nós não vamos ter tempo de TV, porque, né, o processo eleitoral está longe de ser democrático, mas o que a gente quer é que a população trabalhadora nos ajude a divulgar um programa que é o programa que diz que o nosso povo tem direito à terra, que o nosso povo tem direito a emprego, que o nosso povo tem direito à alimentação digna, à moradia digna e que a nossa vida, o nosso trabalho não pode estar a serviço do lucro de alguns poucos, né? Nós precisamos nos organizar, lutar contra essa sociedade que recebe o nome de capitalista e construir outra alternativa que nós acreditamos que seja uma sociedade socialista.